Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão estar chegando aí, conectando aqui. Desde já, você que vai ver essa live um dia ou algum momento, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Já estamos quase no final. Talvez essa lição não dá para terminar o livro de Gênesis, mas a próxima lição, provavelmente nós fechamos o livro de Gênesis e vamos começar a estudar outra coisa, né? Mas para quem estava desde o princípio lá, acredito que aprendeu alguma coisa, né? Desde já compartilhe a live, né? Manda para um amigo seu. Nós estamos falando da vida de José, da prosperidade de José, né? Então, eu acho que essa é a terceira lição que nós falamos sobre José, né? José do Egito, filho de Jacó, filho de Israel, que foi vendido pelos seus irmãos. Portanto, nós já estamos, como se diz, no final do livro de Gênesis. Compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo seu essa live, para que possa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Quero te convidar a participar dos nossos cultos no Ministério Comunhão, ali em frente, ali no setor norte, 6 Norte, área especial 6 Norte, setor de igreja, lote C. Ali nós estamos construindo a nossa igreja, ali nós fizemos um espaço onde dá para a gente reunir com o nosso pessoal. Mas estamos fazendo uma grande igreja lá. Um dia Deus vai nos dar a graça de concluir essa igreja e ali nós reunimos, ok? Então, mais uma vez, né, nós vamos agora orar e iniciar o nosso estudo bíblico. Você que entrar aí, dá um joia, dá um oi, né, fala seu nome, às vezes fica as abreviaturas do nome no Instagram, no Facebook, fica abreviado, não dá para identificar, né, às vezes não dá para enxergar, é muito pequenininha a letra, né, então identifica quem é você, né, dá um joia aí, né, enfim. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico, que já deu 9 horas, né? Todas as terças-feiras, 9 horas. E o culto na nossa igreja é todos os domingos às 19h30. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te louvar, te engrandecer o teu nome nessa noite. Pai amado, Senhor, te bendizer, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é o dono do ouro, da prata, Senhor, de tudo que há neste mundo. Pai amado, Senhor, todas as coisas submetem ao seu poder. Pai, mas Senhor, sabemos, Senhor, que uma palavra sua é suficiente para todos os dias de trabalho nosso. Uma palavra sua é suficiente para todo o nosso esforço. Basta uma única palavra tua. Assim como o Senhor mudou a vida de José do Egito, assim como o Senhor mudou a vida dele da noite para o dia, então, Pai, mas Senhor, também pedimos, Senhor, a Ti que venha mudar também as nossas vidas, Senhor, da noite para o dia, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, traga clareza, Pai, Senhor, ao nosso entendimento, iluminação ao nosso entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Iniciamos o nosso estudo, né, falamos de alguns princípios da vida de José que trouxe a prosperidade dele. Você pode olhar nas duas lives anteriores aí que você vai ficar por dentro. Então, um dos princípios que José prosperou, né, um dos princípios que ele prosperou, nós falamos, foi a fidelidade aos seus patrões, né? Então, José foi fiel ao seu patrão. Falamos da fidelidade sexual, né, que nós vimos que a esposa de Potifar sempre o seduzia e, como diz a palavra de Deus, dia após dia ela seduzia José, dizendo a ele, deita-te comigo, né? E ele correu dela em todo momento, né? Lúcia Gomes, Deus te abençoe, né? Então ele correu dela. Vemos também que a fidelidade a Deus também trouxe a prosperidade a José do Egito, né? Então falamos desses 3 princípios. Prosperidade ao seu patrão, prosperidade na vida, fidelidade aos patrões, à empresa que você trabalha, fidelidade à vida sexual e fidelidade a Deus.
Hoje nós vamos falar de mais princípios na vida de José que trouxe a prosperidade na vida dele, ok? Vamos para frente. Aonde foi, né, no texto na Bíblia aqui, aonde mudou, fez um viravolta na vida de José, filho de Jacó, filho de Israel, né, que está em Gênesis 41, versículo 37, que fala assim: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Que plano? Foi quando o Faraó teve aquele sonho, né, que sonhou que 7 vacas gordas saíam do Nilo. Nilo é o rio Nilo, né, no Egito ali, né, saía do Nilo, né, e 7 vacas magras saíam atrás das 7 vacas gordas, e essas 7 vacas magras comiam aquelas 7 vacas gordas. Então, mais uma vez, ele sonhou que 7 espigas gordas saía também dali do Nilo, né? Espigas de trigo, gordas, boas, né? Então saía em seguida 7 espigas, né, de trigo bem mirradas, bem fracas. E essas 7 espigas de trigo mirradas comia as 7 espigas gordas. Então esta foi a interpretação de José, que havia 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o plano de José foi bom e agradável a todos, né? Por isso o Faraó lhe perguntou: será que havemos achado alguém, né, como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, a Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todos os meu povo se sujeitará à sua ordem. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Veja só, né? Então José, ele estava encarcerado. Voltando para que você que está começando a entender essa história, né? José era filho de Israel, filho, né, de Jacó, juntamente com 12 irmãos. Os seus irmãos o venderam como escravo, né? E falou para o pai que ele havia sumido, né? Então supôs que um leão, uma fera o havia comido. E ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas, né? E foi para o Egito, né? E lá no Egito ele serviu a casa de Potifar, né? Das casas de Potifar ele foi preso, né? E lá na prisão ele teve essa revelação. Simone Leal, Deus te abençoe, né? E lá nessa prisão ele teve essa interpretação desse sonho. Então o Faraó tirou da prisão e se tornou ele governador de todo o Egito, né? Diana, Sara, Deus te abençoe. Então, foi assim que aconteceu. Então, ele, né, da noite para o dia, como diz o ditado, né, da noite para o dia, ele anoiteceu pobre, anoiteceu carcerado, né, estava preso, anoiteceu no cárcere, né, e amanheceu governador, né, da noite para o dia, como se fosse Jesus havia transformado a água em vinho. Pega o barril de água e joga numa botija e se torna vinho. Como se de repente virasse todas as coisas na vida de José, né? Então, o que nos fala? Deus. Então, o que acontece? Deus estava o quê? Preparando a riqueza para o seu povo. Guarde essa frase, né? Deus estava preparando a riqueza para o seu povo. Deus estava preparando a riqueza para o seu povo. Você vai ver isso lá, essa frase mais lá na frente. Então José, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo, porque ele foi um provedor, ele foi um libertador na hora da aflição, da hora da fome. Ele foi vendido como escravo, né? E eu faço uma comparação muito aqui com Romanos 5:19, uma comparação minha, né, que fala assim: portanto, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram considerados pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos.
Então preste atenção, né? Então, pela desobediência de um homem, Adão, todos se tornaram pecadores. Pela obediência de um homem, todos se tornaram justos, Jesus Cristo. A obediência de Jesus Cristo, todos se tornaram justos. Pela desobediência de uma nação, elas se tornaram escrava. E pela obediência de um homem, José, né, filho de Israel, todos foram abençoados na hora da fome. Todos foram abençoados na hora da fome. Aqui mudou a história de José. Né? Nesse texto muda a história de José. Ele agora é governador. Nós já vimos alguns princípios fundamentais na prosperidade de José. Né? E aqui nós vamos ver outros princípios de prosperidade na vida de José. Né? O José, né, ele ficou como 13 anos de escravo. Né? Era um homem livre, era um homem livre. Deus abençoe o meu amigo Israel da Mixtupi. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe Samuel. Às vezes eu não vejo às vezes eu não enxergo aí, né, o nome, e a figurinha é muito pequena, mas Deus abençoe todos vocês. Estamos tentando ler aqui os nomes, tá bom? Então, José, ele era um homem livre, filho de um dos 12 filhos de Israel. Né? Foi vendido, né? Se tornou escravo, foi vendido com 17 anos. Com 30 anos ele se torna governador. Com 30 anos ele se torna governador. Então o que nos mostra que foi 13 anos de escravo, injustamente, né? Era um homem livre, foi vendido pelos seus irmãos e se tornou escravo. Então, o cenário da vida dele muda. O cenário da vida dele muda por um piscar de olhos, né? Por um piscar de olhos. E qual foi a razão da prosperidade de José? Qual foi a razão da prosperidade de José? Vamos ver. A primeira, nós estamos falando da prosperidade, né? Um dos motivos aqui da prosperidade, né? Um dos motivos aqui da prosperidade, nós falamos que a fidelidade aos seus patrões, fidelidade à empresa em que trabalha, fidelidade na vida sexual, fidelidade a Deus. E agora vamos para mais um princípio da prosperidade. Com Jesus nós somos mais fortes. Deus te abençoe. Com Jesus nós somos mais fortes. Glória a Deus. Então, um dos motivos, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Então, mais um dos motivos da prosperidade é não ser consumista. Como que um dos motivos para nós prosperarmos é não ser consumista, né? Muitas pessoas são fiéis no dízimo, são fiéis nas ofertas, mas são consumistas, né? Gasta tudo que tem o que não tem. Gasta o que ganha e o que não ganha, né? Gasta o que ganha e o que não ganha. O dinheiro só passa na mão dele para contar, né? Só para contar. Então José, nos 7 anos de fartura, José juntou. Né? Nos 7 anos de fartura, José juntou, né? Como a pessoa junta tudo, e começou a juntar em celeiros, Então, na época dessa fartura, ele guardou muito, encheu todos os celeiros, encheu todos os locais que poderia guardar, né? Todo canto havia alimento durante 7 anos. Né? Então, ele foi juntando, a fartura foi juntando. É diferente de algumas pessoas quando começam a viver uma fartura, acha que pode gastar toda aquela fartura e não prepara a sua vida para a escassez. Né? Porque as nossas vidas é de alto e baixo. Tem dia que estamos bem, tem dia que estamos mal, tem dia que estamos com dinheiro, tem dias que estamos sem dinheiro, tem dia que nós ganhamos bem, tem dia que ganhamos mal. Então pessoas que às vezes estão passando por uma fartura e não guarda, quer gastar. Não, eu estou ganhando demais e só gastando. O que acontece? Vai vir uma defasa, talvez venha uma crise, como veio a crise
né? Como veio a crise, né, do coronavírus, veio a crise do coronavírus, o que aconteceu? Quebrou muita gente. A Débora Lima, Deus te abençoe, Débora. Deus te abençoe. Então o que acontece? Né? Vem uma crise como o coronavírus, a pessoa que estava nadando na fartura, a pessoa que estava nadando na fartura e não guardou, o que acontece? Agora na escassez está passando necessidade. Se tivesse guardado durante a fartura, talvez agora nessa época de coronavírus estaria não passando tanta dificuldade. Né? Então veja só, José ele guardou e guardou, juntou, como Deus havia ordenado, como Deus havia dito, como Deus havia falado, guarda durante os 7 anos, 7 anos de fartura, guarda, porque vai vir a escassez. Foi assim que ele fez. Né? Então somente o que era do sacerdote, vejamos o seguinte, então, quando veio a fome, começou as pessoas sentirem fome. O que acontece? Quando as pessoas começaram a sentir fome, foi até o Egito para comprar comida, reclamar ao rei, reclamar a Faraó, olha, estamos com fome, não temos nada, o gado está morrendo, o gado não tem nada, né? Nós estamos com fome, precisamos comer. Então, neste momento, José começou a abrir os seus celeiros, né? A paz do Senhor, Aparecida Meireles, Deus te abençoe. Quando veio a fome, eles abriram, né, as comportas e começaram a vender o alimento que ajuntou durante os 7 anos, o qual as outras pessoas não haviam juntado. Né? Não havia juntado. Né? Então ele começou a vender. Daí o que acontece? Foi 7 anos de escassez. O primeiro ano as pessoas tinham para comprar. O segundo ano já não tinha mais dinheiro, porque era escassez. Mas daí as pessoas começaram a dar os seus rebanhos em troca de alimento. E começou a dar o rebanho. Né? Mas só que foi 7 anos. Então foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro ano. Agora não tem dinheiro, não tem mais rebanho para comer. Então o que fala? Que eles começaram a vender as suas propriedades. Então o faraó, José já havia pegado o dinheiro, já tinha pegado o rebanho, agora estava pegando as suas terras, as suas propriedades. Estava pegando as suas propriedades, né, que eles tinham que pagar para comer. Né? Então José comprou as suas propriedades. Então acabou a propriedade, a escassez não acabou, mas acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou o rebanho, acabou as propriedades, porque José tinha juntado e comprou. Né? Agora venderam a própria vida para eles, se tornaram escravos. Né? Então agora o que nos volta a vender? A nossa própria vida. A nossa própria vida. Então eles venderam-se a própria vida para que pudessem se alimentar. Então as pessoas se tornaram todos servos do faraó, todos servos do Egito. Né? Então essa é a importância de você guardar durante a sua fartura, durante a tua prosperidade, né? Durante o seu salário. Você precisa guardar. Você precisa guardar. Qual é a razão da prosperidade de José? Nós falamos já 4 razões da prosperidade de José. A primeira delas nós falamos na aula passada, no estudo passado, que é a fidelidade aos seus patrões. Precisa ser fiel aos seus patrões, precisa ser fiel à empresa que você trabalha. Precisa ser fiel na vida sexual. José foi fiel a Deus. Agora nós falamos não ser consumista. Você não pode ser consumista. Não adianta só dar o dízimo. Não adianta dar só oferta. Você precisa guardar. Andréia, Deus abençoe, Andréia. Você precisa guardar, não consumir. Não consumir. Foi isso que aconteceu. Né? Mais uma das razões da prosperidade de José. Outra razão da prosperidade de José, deixar a parentela. Isso eu vou mexer com muita gente que está nos ouvindo aí. Deixar a parentela. Deixar a parentela não significa não discriminá-los.
rejeitá-los, não criar uma inimizade com eles, deixar a família constituir, continuar amando cada membro dela, honrar pai e mãe, né, parentes, enfim. Portanto, José chorou e se emocionou ao reencontrar sua família lá depois de 17, depois de 20 anos para lá. Ele reencontrou sua família, se emocionou, abraçou, chorou e cuidou da sua família. E cuidou da sua família depois de 20 anos ou mais. 20 anos ou mais. Né? Ele cuidou, talvez até 30 anos depois, né, ou mais. Ele cuidou da sua família. Mas, portanto, ele deixou a parentela. Primeiro ele deixou a parentela, ele tinha que deixar, nem que seja vendido, nem que seja da forma como foi feito. Né? Nem que seja da forma que foi feito. Então vejamos o seguinte: qual o mandamento? Deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, ao seu esposo, tornando os dois uma só carne. Essa é uma determinação de quem? Do próprio Deus. Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Deixa o homem pai e mãe e une-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então essa não é uma determinação do homem, essa é uma determinação do próprio Deus, né? A pessoa, um dos princípios para prosperar. E o próprio Jesus falou isso em Mateus 19:5. Jesus repete essas mesmas palavras e que ordenou: por isso deixa o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? Então vejamos só, é uma determinação de Deus, Velho Testamento. É uma determinação de Jesus, Novo Testamento. Precisamos, quer prosperar, né? Casou, tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar pai e mãe. Não é desonrar o pai e a mãe, mas é deixar o pai e a mãe, porque é uma determinação de Deus e uma determinação de Jesus Cristo. Vejamos o seguinte: Abraão, quando lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor fala para ele, fala assim: olha, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Saia da sua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te farei grande. Veja o seguinte: Deus dá uma determinação a Abraão. Abraão, você tem que sair da sua casa, você tem que sair da sua parentela. Você precisa sair da sua casa, você precisa sair da parentela. Né? Tem filhos que não cortam o cordão umbilical, e tem pais que não corta o cordão umbilical dos filhos, né? Tá sempre debaixo das asas, ou os filhos estão querendo sempre estar debaixo das asas dos pais. Precisa cortar esse cordão. Precisa cortar esse cordão para você prosperar, né? Para você romper, para você desenvolver. Precisa cortar esse cordão. Ok? Então, nós podemos perguntar o que José tem a ver com isso. Tem tudo a ver. Nós ficamos entristecidos quando a história de José foi vendido. Nós ficamos, cara, como é que José pode ter sido vendido? Como que os irmãos dele vendem? Mas José jamais na vida alcançaria seu objetivo. José jamais na vida alcançaria seus sonhos se ele tivesse perto de pai e mãe. Jamais na vida ele alcançaria esse objetivo. Nunca alcançaria esse objetivo. Então Deus o tirou dali de uma forma dura, né? Vendido como escravo. Foi para a prisão. Foi escravo 13 anos para depois se tornar governador e o seu sonho se cumprir. Né? Havia 12 feixes de trigo e 11 trigo inclinava sobre o meu trigo, né? Que seria 12 irmãos, e os irmãos inclinavam sobre ele. Havia o sol e a lua e 11 estrelas. O sol e a lua e 11 estrelas inclinavam sobre mim. Né? O que acontece isso? Né? Está mostrando ele que Deus iria colocar ele em um lugar, e o colocou como governador do Egito. Quando passou todos os anos, né, e José se tornou governador, passou 7 anos de fartura, 7 anos, e começou a vir a escassez.
Quem vem buscar alimento? A sua própria família, os seus próprios irmãos. E o que eles fizeram diante do governador de José? Se prostraram diante dele. Cumpriu o sonho que ele fez. O sonho que ele teve há talvez mais de 30, quase 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás se cumpriu. Mas se ele tivesse no meio da parentela, os sonhos deles não tinham cumprido. Não tinha realizado. Ele não tinha prosperado. O jeito que ele prosperou. Ok? Então, junto de sua parentela, jamais os sonhos dele iriam se realizar. Outra coisa, José teve 2 filhos. José teve 2 filhos, Gênesis 41, 51 a 52. O primeiro, ele chamou ele de Manassés, que significa, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Então, ele esqueceu do trabalho que ele teve e da casa do pai dele. Ele esqueceu, como se diz, já não causava mais dor, né? Já não causava mais pranto, né, nele. Ele esqueceu. Ele teve um outro filho chamado Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então Deus o prosperou na terra da aflição. Quando nós casamos, né, deixamos pai e mãe, né, Deus nos faz esquecer. Deus nos faz esquecer. E Deus traz a prosperidade. Ok? É claro, essa saída é debaixo da bênção, dos pais. Você casou, você tem que sair da sua casa, né? Tem que ir viver a vida com sua esposa, né? E a esposa tem que viver a vida com o seu esposo, ok? Essa é uma das razões da prosperidade. Vamos recapitular, qual é a razão da prosperidade de José? Primeiro, fidelidade ao seu patrão, fidelidade à empresa que trabalha. Segundo, fidelidade à vida sexual. Terceiro, fidelidade a Deus, ele era fiel a Deus. Quarto, não ser consumista, não gastar tudo que tem. Quinto, sair do meio da parentela. Saia do meio da parentela. Vamos ver o sexto agora. Sexto princípio que ao pastor Ledilson, Deus te abençoe, pastor Ledilson. O sexto motivo da prosperidade de José. Meus irmãos, até para você ficar rico na Mega Sena, você tem que ir lá para jogar. Como se dizer, não que eu sou a favor disso, né? Não entenda desse lado que eu estou mandando você ir jogar na Mega Sena, ok? Mas até para isso, você tem que sair da sua casa e ir lá fazer o jogo. Então você tem que trabalhar. Não existe prosperidade sem trabalho, né? Estou testando um novo trabalho, né? Estou testando ganhar uma forma de dinheiro, mas é trabalhoso. Né? Dá trabalho. Ninguém fica rico sem trabalhar. Por quê? É uma própria determinação de Deus. Do suor do seu rosto você vai comer. Então, do suor do seu rosto você vai prosperar. Você precisa trabalhar, né? Preguiçoso não prospera. Né? O preguiçoso não prospera. O que nos fala a palavra aqui, né? José, ele foi um trabalhador. Preste atenção. Desde quando ele foi vendido como escravo, a vida dele foi trabalhar. Ele foi escravo, foi vendido lá na casa do oficial, né, do faraó. Né? Um grande abraço também para você, pastor Ledilson. Né? Ele foi vendido lá para a casa do Potifar. Potifar colocou tudo na mão dele. A casa e os bens. Ele trabalhou muito na casa de Potifar. E a palavra de Deus nos fala que ele prosperou. Prosperou até aquela mulher dele, né, dar em cima dele. Darquinha, Deus te abençoe, Darquinha. Em nome de Jesus. Então o que acontece? Ele prosperou na casa de Potifar. Até ele ir para a cadeia, até ele ir para a prisão injustamente. Na prisão, né, o chefe do cárcere colocou tudo na mão dele. E ele trabalhou na prisão. Né? Quando ele se tornou governador, o governador colocou agora... Veja só, o palácio na mão dele, colocou os bens do governador na mão dele e colocou toda a terra do Egito. Como se diz, ele via o céu raiar, né? O sol raiar e via a lua nascer.
Ele trabalhava, né? Uma das razões das nossas prosperidade é trabalho. É trabalho. Precisamos trabalhar. Ok? Provérbios 6:6. O que fala Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, preguiçoso, né, é comparado, né, aprende uma lição com a formiga. A formiga, enquanto a chuva não chega, ela pega tudo que tem e leva para dentro da sua casa. Ela junta na sua casa, porque quando vier a chuva, ela está resguardada ali dentro da sua casa, né? Então, ela faz isso, né? Levítico 23:3 fala que 6 dias você trabalhará e no 7º você guarda para o Senhor. Então, em toda a questão da palavra de Deus, em todo momento da palavra de Deus, Deus fala para que nós trabalhemos. O único momento, até no Éden, nós tínhamos que trabalhar. Não esse trabalho que traz fadiga a nós, né? Não esse trabalho que traz um cansaço a nós, porque o homem era puro no Éden, mas ele tinha que cultivar o jardim. Não era um servilismo, não era um trabalho escravo, era cultivar o jardim. Ele cultivava o jardim. Então, ele tinha que trabalhar também. Né? Ele tinha que trabalhar, ok? Então, outro princípio que nos fala é o trabalho. Então, nós falamos de quantos princípios? Ainda falta 2 princípios, 3 princípios, para que nós fechamos essa lição. Mas nós vamos falar aqui, né, recapitular aqui, qual a razão da prosperidade de José? Qual a razão da prosperidade de José? Primeiro, fidelidade aos seus patrões. Ele foi fiel ao patrão. Ele foi fiel como vamos levar para nós, fiel aos patrões, fiel à empresa que nós trabalhamos. Precisamos ser fiéis, né, a essa empresa. Fidelidade na vida sexual. Aquela mulher, ela tentou, a mulher de Potifar, tentou ele a todo instante, a todo tempo. Mas, portanto, ele o resistiu. Ele o resistiu e falou, não, eu não quero. Né? Então, fidelidade a Deus. Para ele suportar tudo isso, somente uma fidelidade a Deus poderia dar essa estrutura para que ele pudesse aguentar, né, toda essa pressão que ele passou. Ele foi fiel a Deus. Outra, não ser consumista. Deus abençoe o pastor Sampaio. Eu acho que é o pastor Sampaio ou a esposa, né? Então Deus abençoe vocês. Então ele não foi consumista, ele ajuntou. Ele ajuntou. Né? Outra razão da prosperidade dele, né, é deixar a parentela. Ele deixou a parentela e foi viver. Né? Nem que seja de uma forma ruim, mas depois Deus o honrou. Né? Trabalho, outro princípio, trabalho, precisamos trabalhar, ok? Então, nós vamos parar por aqui, neste momento, né? E nós vamos terminar na próxima aula. Né? Nós vamos terminar na próxima aula, nós fechamos o livro de Gênesis na próxima lição, no próximo estudo bíblico. Então, nós iniciaremos outro estudo, ok? Então, que Deus abençoe todos vocês que apareceram aqui, que deram um joinha, que falaram alguma coisa, né? A Lúcia Gomes, Deus te abençoe. A Dayana, Sara, Deus te abençoe. A Darquinha, Deus te abençoe. O pastor Ledilson, Deus te abençoe. Né? O Israel da Mix Tupi, Deus abençoe. Simone Leal, Deus te abençoe. Né? A Aparecida, Maria Aparecida, Deus te abençoe também. Todos vocês que apareceram aqui, Deus abençoe vocês. Né? Terça-feira que vem, nós teremos mais estudo bíblico. Né? Compartilhe a live. Né? Seja nossos amigos aí no Instagram, seja nossos amigos aí no Facebook, seja nossos amigos aí no YouTube. Né? Toda essa palavra será postada, todo o livro de Gênesis foi postado aí no Instagram e Facebook. Eu aguardo você na próxima terça-feira e você é daqui de Braslândia, venha nos visitar, venha congregar conosco. Você não tem igreja, venha congregar conosco aqui na nossa igreja, na quadra Área Especial 6 Norte, setor de igreja, né? Ali
em frente ao setor de oficina, né? Que Deus possa te abençoar e nós vamos orar agora, né? Abençoando a nossa live e abençoando a sua vida. Um grande abraço para você, pastor Edilson. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome. Tu és digno, Senhor. Pai amado, Senhor, nos ensina através dessas lições, nos ensina através desses fundamentos poderosos, Senhor, de prosperidade da vida de José. Pai amado, Senhor, queremos, Senhor, te engrandecer, Pai amado, Senhor, e te louvar, Senhor. Abençoa cada vida que aqui esteve, a cada vida que vai ouvir essa live, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.